Olá, meus queridos, tudo bem? Espero que sim. Vamos aí à correção da atividade 3 de Química, onde ela fala das concentrações de solução. A questão 1 diz, um frasco de remédio informa o seguinte, C é igual a 50 miligramas barra ml. Então, esse C significa que é o quê? É a concentração. Então, nós começamos a ver concentração comum, e nós vimos que a concentração comum, ela é representada por esse Czinho. Então, isso daqui, ele nos forneceu o quê? A concentração comum dessa solução, ou seja, o que é a solução? O remédio é a solução. Qual a informação que nós tiramos a partir dessa concentração? Então, se ele diz que a concentração é 50 miligramas por ml, ele está dizendo que esses 50 miligramas é a quantidade de soluto que eu tenho aqui em 1 ml da solução. Então, em 1 ml desse remédio, eu tenho 50 miligramas de soluto aqui presente. Então, veja, sempre será que na relação, tá, da concentração comum, nós vimos que ela é a relação de quê? Da massa do soluto, representada por M1, pela o volume daquela solução. Então, aqui, ó, será a massa do soluto pelo volume da solução. E quando ele vem aqui, não tem nenhum número aqui, significa que é para um daquela unidade. Se aqui é ml, então é para 1 ml. Então, em 1 ml desse remédio, dessa solução, a massa do meu soluto presente é de 50 miligramas. E aí, nós vamos, então, às alternativas, que é exatamente a análise desse dado aqui que ele nos forneceu. Porque na letra A, ele pergunta, quantos miligramas do soluto há em cada ml? Não bastava a gente olhar aqui, né, para a concentração, o valor da concentração que ele nos deu, e conseguir justamente fazer, né, essa análise e tirar as informações. Quer dizer que 50 miligramas de soluto é a quantidade que eu tenho para cada ml desse remédio, dessa solução. A B, ela diz, quantos miligramas de soluto há em meio litro de solução? Então, veja, você pode resolver isso daqui de duas formas. Como nós conhecemos a fórmula da concentração, nós podemos utilizar a fórmula da concentração. Isso que ele nos deu essa informação aqui. Então, toda informação que ele nos der num determinado enunciado, nós temos que aproveitar essa informação, porque ela vai trazer alguma coisa importante que vai nos ajudar a, então, resolver essa questão. E depois eu vou mostrar para vocês que nós podemos fazer simplesmente utilizando uma regra de 3, tá? Mas se nós estamos falando de concentração comum, vamos utilizar a fórmula da concentração comum. O que nós sabemos? Que a concentração comum representada pelo Czinho é a relação da massa do soluto pelo volume da solução. E essa informação ele nos deu aqui, né? Quando ele te deu o valor dessa concentração. Então, eu sei que o quê? Que a concentração é 50 miligramas, né, para 1 ml. Aí ele quer falar, ele está dizendo o que nessa concentração? Que a cada ml desse remédio, essa é a massa de soluto presente em cada ml. Só que aqui no enunciado, na letra B, ele diz assim, ele quer saber, e se você não tiver apenas 1 ml? E se você tiver aí meio litro de solução? Quantos miligramas, né? Qual que é a massa em miligramas do soluto que você vai ter nesse meio litro? Então, veja, ele quer saber, em meio litro, nós sabemos que meio litro equivale a quantos ml? 500 ml. Então, ele está perguntando qual que é a massa de soluto que você terá presente em 500 ml de solução, em 500 ml de remédio. Então, conhecendo a fórmula da concentração comum, que é a relação de massa do soluto pelo volume, a concentração ele te deu lá no enunciado, que é 500 miligramas por ml. A massa do soluto é o que você quer saber, o volume da solução, o Vzinho,
é o 500 ml. Então, o que você vai fazer aqui? Você montou, substituiu cada valor que ele te deu e a incógnita, que é o que você quer achar, que é a massa do soluto. Então, se você quer achar o M1, o que você vai fazer? Você vai isolar esse M1. Se o 500 ml está aqui dividindo, ele passa para o outro lado, o quê? Multiplicando, ok? E aí, como eu tenho esse ml de um lado da equação dividindo e aqui multiplicando, eu posso cortar, né, essas duas unidades de medida e sobra somente a unidade de medida de massa, para eu ter certeza qual que é a unidade de medida que fica. Então, se o 500 ml está aqui dividindo, ele vai passar para o outro lado, multiplicando, que é o que nós temos aqui. Esse ml com esse ml cortou, então eu tenho 50 vezes 500. Fazendo essa multiplicação, eu irei encontrar que 25.000 miligramas é a massa que eu terei de soluto, que eu terei presente, em 500 ml de solução, ou seja, em 500 ml daquele remédio, né, que está sendo mencionado ali. Agora, o que acontece? Essa é a nossa resposta. Só que eu poderia fazer também de uma outra forma, né? Que é, às vezes, até mais simples, que alguns alunos acham mais fácil também, por regra de 3. Como assim, professora? Veja, ó, ele te deu aqui, né, o valor da concentração. O que essa informação te diz? Que você tem 500 não, você tem 50 miligramas em quanto? Em 1 ml de solução. Então, você vai escrever, ó, você vai montar a sua regra de 3, tirando a primeira linha da regra de 3, é dos dados que ele te deu lá no enunciado. Aí ele fala assim, em 500 ml, ele quer saber qual que é a massa do soluto. Então, o que você vai fazer aqui na segunda linha da regra de 3? Você vai colocar, ó, solução, quantidade, né, volume da solução embaixo de volume da solução e massa do soluto embaixo de massa de soluto, que é o que você quer descobrir. Aí você vai identificar aqui como M1, porque é massa de soluto. Lembra, quando nós relacionamos soluto, nós utilizamos aqui o índice 1, ok? O que você vai fazer aqui? Você vai simplesmente multiplicar cruzado e você vai chegar a esse mesmo valor. Okay? Então, você pode utilizar resolver utilizando tanto a fórmula da concentração comum, como uma simples regra de 3. Eu sugiro que nós utilizamos a fórmula que nós estamos aí trabalhando, né, que você não vai ter nenhuma dúvida de fazer essa montagem. Mas se achar mais fácil pela regra de 3, também ela vai chegar no mesmo resultado. Então, a questão 2, ela diz assim, um analista preparou 1.100 ml de uma solução. Então, veja, pessoal, preparou 1.100 ml de uma solução. Aqui ele já te fala, né, que esse será o quê? O volume da solução. Utilizando 120 gramas de NaCl, de cloreto de sódio. Esse cloreto de sódio, nós vamos identificar que ele é o quê? Ele é o soluto. E se ele está falando aqui, tá? Esse cloreto de sódio é o soluto. Se eu estou falando de uma solução, nós sabemos que a solução, ela é formada, né, pela adição de soluto mais solvente. Então, eu identifiquei que isso daqui é o soluto. Se ele está falando aqui de massa, então eu vou identificar aqui que isso será o quê? O meu M1. M, porque é a massa do soluto que ele está te dando, e o 1, porque esse índice significa que você está relacionando massa de soluto. Aí ele fala assim, ó, misturou 120 gramas de NaCl com 900 gramas de água. Então, essa água aqui, ela será o quê? Ela será o seu solvente. Então, veja, ó, solvente mais soluto igual a solução. E isso daqui, se é a massa do solvente, eu vou representar, então, por M, porque é a massa, e pelo índice 2, que nós já conversamos durante a aula,
que quando eu relaciono solvente, eu indico aqui pelo índice 2. Professora, e se eu fiquei em dúvida quem que é o soluto e quem que é o solvente? Tá? Normalmente, o solvente, ele vem em maior quantidade. Então, aquele que tem uma maior quantidade, ele será o solvente. E aqui, por ser a água, né? Lembra que nós falamos que a água, ela é considerada como sendo um solvente universal? Por quê? Porque ela dissolve quase tudo. Então, é bom vocês terem aí lembrança desses pequenos detalhes que vai te ajudar, hein, a não ter dúvida em identificar quem que é soluto e quem que é solvente. Então, nós tiramos esses dados aqui do meu enunciado. Eu identifiquei qual que é o meu volume da solução. Olha, se está sendo relacionado com solução, não tem índice nenhum. Eu identifiquei qual que é a massa do meu soluto. Por ser soluto, eu indico pelo índice 1. E nós encontramos também o quê? A massa do meu solvente, que se é solvente, eu indico pelo índice 2. E nós vamos à alternativa aqui, né, o 2A, que ele pede para a gente calcular a massa da solução. Então, veja, pessoal, eu tenho a massa do soluto e eu tenho a massa do solvente. E o que que nós dissemos? Que solução, ela será o resultado da somatória de soluto mais solvente. Então, se eu quero achar a massa da minha solução, basta eu somar aqui a massa do meu soluto mais a massa do meu solvente. Eu vi que a massa do meu soluto, ela é 120 gramas. A massa do meu solvente é 90 gramas. Então, fazendo-se a somatória desses dois valores, dessas duas massas de soluto mais solvente, eu encontro aqui a massa da solução, que é de 1.020 gramas. Então, essa é a massa total da minha solução, ok? Depois, na letra B, ele pede para nós calcularmos a concentração comum. A concentração comum é em gramas por ml. Então, vamos lembrar, o que é a concentração comum? Nós falamos que é a relação, acho que eu já tenho até escrito aqui, ó, a relação da massa do soluto pelo volume da solução. Então, veja, ó, massa do soluto, gramas, então ele está dizendo que a massa do soluto, ele quer em gramas, e o volume da solução em ml. Por que nós temos que ficar aqui atentos a essas unidades de medida? Porque se ele te pedir aqui, né, se ele especificar uma unidade de medida que seja da massa ou que seja do volume e que seja diferente com as unidades de medidas que você tem aqui no seu enunciado, é necessário fazer-se uma transformação de unidade de medida para chegar aqui no valor com a unidade de medida que ele pediu. Bom, então nós já conhecemos a massa do soluto, que é 120 gramas, e nós já conhecemos o que? O volume da solução, que é 1.100 ml, volume da solução. Tá? Então, vamos ter cuidado aí para a gente não fazer confusão. Então, é só eu substituir os valores. 120 gramas, que é a massa do meu soluto, dividido pelo volume da minha solução, que é de 1.100 ml. Fazendo essa divisão, eu encontro que a concentração comum dessa solução, ela será de 0,109 gramas por ml. Se eu quiser deixar aqui, né, menos casas depois da vírgula, eu posso fazer um arredondamento. Não é obrigatório, vai depender do exercício. Se for de marcar, às vezes pode ser que esteja arredondado. Então, é bom você saber fazer esses arredondamentos para você ter um resultado exato e que você consiga ir acertar uma determinada questão que pode estar sendo proposta. Como que eu iria arredondar isso daqui para chegar nesse valor que está sendo demonstrado? Vejamos, como que eu faço arredondamento de casas decimais aqui, né? Eu vou olhar, ó, tem 3 casas depois da vírgula. Ah, eu quero deixar só 2. Então, a casa que você vai eliminar será essa última unidade de medida aqui, que é o 9. Então, você vai olhar para a unidade de medida que você vai eliminar, ou seja, o número que você vai eliminar, e você vai observar. Se esse número aqui que você quer eliminar,
Se ele for maior do que 5, como é esse caso aqui, que é 9, o que você vai fazer com o número, a última unidade aqui que você quer vai permanecer? Se o número que você quer eliminar é maior do que 5, a unidade que vai ficar, você soma mais uma unidade. Se aqui é 0, então ficará 1. Por isso que o arredondamento ficou 0,11 gramas por ml. Qual a informação que está me dando aqui? Quer dizer que em 1 ml dessa solução, a massa de soluto que eu tenho é de 0,11 gramas. Então, sempre consegui fazer a leitura dessas unidades de medidas. O que essa informação aqui, ela te traz, tá? Ela está dizendo, então, que nessa solução que ele está mencionando, essa é a massa de soluto que eu tenho no volume de 1 ml daquela solução. E aqui nós encontramos a nossa resposta da questão 2.b. A 2.c, ele pede a densidade. Aí nós vamos relembrar aqui a formulazinha da densidade, representada por um desenho, e ela será o quê? A relação ó, da massa de quem? Da minha solução, porque não tem índice nenhum, dividido pelo volume daquela solução. Então, veja que a diferença da fórmula da densidade com a concentração comum é justamente aqui na massa, porque na concentração comum, por ter o índice aqui, é massa do soluto. Já aqui na densidade, é massa da solução dividido pelo volume daquela solução. Nós já temos aqui o volume e a massa da solução nós encontramos aqui, ó, na letra A. Então, tem muito cuidado. A massa que eu irei utilizar é aquela que eu encontrei aqui na letra A. Professora, se não tivesse pedido a massa da solução aqui na letra A, como que eu iria saber? Você iria ter a mesma ideia, você sabe que solução, né, é a somatória de soluto mais solvente. Você tem aqui a massa do soluto e a massa do solvente, é só você fazer a somatória. Você faria isso daqui, só que mentalmente. Só que nós já fizemos aqui uma das alternativas. Então, é só eu pegar esses valores e substituir aqui na minha fórmula. Então, eu tenho 1.020 gramas dividido por 1.100 ml. Fazendo-se essa divisão, eu encontro que a minha densidade, ela será de quanto, pessoal? De 0,927 gramas por ml. Como ele não te pediu nenhuma unidade de medida específica aqui, você vai deixar a dos dados que você tem mesmo. A massa, né, da solução em gramas e o volume em ml. Ó, se você quer arredondar, é a mesma ideia anterior. Se você quer deixar somente 2 vírgulas depois da casa, você vai analisar o número que você quer eliminar, a última unidade, que é a que você vai eliminar. Ok? Se ela é maior do que 5, você soma mais uma unidade no número que vai permanecer. Então, arredondando, a densidade ela será de 0,93 gramas por ml. Qual que é a leitura que eu faço disso aqui? Quer dizer que em 1 ml, a densidade, né, da solução, a massa que eu tenho dessa solução será de 0,93 gramas. Então, massa da solução por 1 ml daquela solução. Então, lembre-se que essa última unidade medida, ela não vem em número, mas sempre vai ser 1 daquela unidade. Então, 1 ml. Professora, e se fosse litro? Seria em relação a 1 litro. Sempre aqui a última unidade, ela vai estar relacionada a 1 daquela unidade. Questão 3. Então, vamos lá na questão 3, que ele está pedindo agora para calcular a concentração comum da solução. Então, veja, uma solução foi preparada dissolvendo só 20 gramas de NaOH, hidróxido de sódio, e o volume da solução foi completado para 500 ml. Então, ele quer saber qual que vai ser a concentração. Vou montar um esqueminha aqui, ó. Ele está dizendo assim, ó, você tinha lá uma determinada solução, que a princípio ele não fala o volume inicial,
E aí ele falou que nessa solução aqui, o que aconteceu? Adicionou uma massa de 20 gramas de quem? De soluto. Então, veja, ó, esses 20 gramas que ele menciona aqui do hidróxido de sódio, esse hidróxido de sódio é quem? O meu soluto. Então, se essa é a massa do soluto, então isso daqui vai representar quem? Ó, o meu M1. Então, meu M1, ele será o quê? 20 gramas, que é o que ele me deu lá na informação. Ele diz que depois que você adicionou esse 20 gramas, ele completou esse volume aqui até ficar um volume total da solução, o volume final, de 500 ml. É isso que ele está dizendo. Então, o volume final aqui da minha solução será de 500 ml. Então, esse 500 ml, ele será o quê? O V, sem nenhuma unidade aqui índice, porque está relacionado ao volume da solução. Então, o que nós temos? Nós temos a massa do soluto e nós temos o volume da solução. E o que eu sei? Que a concentração comum, que é o que ele está pedindo, ó, no enunciado, para calcular a concentração comum, o Czinho, é a relação da massa do soluto pelo volume da solução. Então, eu já identifiquei quem que é o meu soluto e já identifiquei quem que é o volume da minha solução. É só eu pegar esses valores, substituir aqui na fórmula, dividir, né, fazer essa divisão, e eu irei encontrar, então, que a concentração comum dessa solução que está sendo mencionada aqui, que foi preparada, a concentração dela será de quanto? Ó, de 0,04, desculpa, tá tendo 4 ali depois da vírgula, gramas por ml. E aí nós fazemos a leitura aqui novamente. O que isso daqui quer dizer? Quer dizer que em 1 ml dessa solução, a massa de soluto que eu tenho ali é de 0,04 gramas. É isso, essa é a leitura que eu faço dos dados, né, do que eu encontrei nessa questão. Questão 4, ela diz o seguinte: calcular a densidade absoluta em gramas por centímetros cúbicos e em gramas por ml. Então, veja aqui. Ele está pedindo para a gente calcular a densidade 2 vezes, tá? Na unidade medida gramas por centímetro cúbico e na unidade medida gramas por litro. Então, vamos retirar os dados da nossa questão e fazer 2 cálculozinhos, porque ele está pedindo para calcular a densidade nessas unidades de medida, onde a massa da solução é em gramas, o volume em centímetros cúbicos, e nas unidades onde a massa é em gramas, porém o volume ela será em litros. Então, vejamos que nós vamos ter que fazer transformações aqui. Então, vamos retirar os nossos dados desse enunciado. Ele diz assim, ó, uma solução que apresenta massa de 50 gramas. Então, ele está falando que essa massa é a massa de quem? Ó, da solução. Então, isso daqui será o quê? Será o meu M, porque se é massa da solução, não tem unidade, né, índice aqui, porque representa a massa da solução. Será de quantos? Será de 50 gramas. E ele nos dá aqui o volume dessa solução, que é de quanto? Que é de 200 centímetros cúbicos. Então, esse é o volume da minha solução. Então, veja, a massa está em gramas e o volume está em centímetros cúbicos. Então, o primeiro cálculo que a gente faz, né, as unidades medidas das informações que nos deu é a mesma que ele quer que calcula. Então, não vai precisar transformar nada aqui nesse primeiro momento. É só pegar esses valores e substituir. Só que eu quero recordar uma coisinha aqui, ó, antes de nós começarmos. A questão dos centímetros cúbicos. Eu expliquei isso para vocês na sala. Lembra? 1 centímetro cúbico vai equivaler a 1 ml. E eu expliquei para vocês por que isso daqui
né? Quando eu falo de centímetros cúbicos, ele equivale a ml, lembra? Quando eu tenho um cubo em que nas suas arestas ele mede 1 centímetro de base, 1 centímetro de altura e 1 centímetro de profundidade, dentro desse cubo de 1 centímetro nas suas arestas, o volume que cabe dele lá é 1 ml. Então, se ele fala que o volume é 200 ml, então eu posso dizer, professora, que esse volume de 200 centímetros cúbicos, ele vai equivaler a 200 ml? Exatamente isso. Tá? Então, a mesma unidade, a quantidade que eu tenho em centímetros cúbicos, vai equivaler em mililitros, ml. Ok? Então, buscamos aqui algumas informações. Então, veja, a massa da minha solução é de 50 gramas, o volume é de 200 centímetros cúbicos, e eu sei que a densidade, ela é calculada fazendo-se a relação, né, da massa da solução pelo volume dessa solução. E ele me pediu 2 cálculos. A primeira parte do cálculo é calcular a densidade, sendo que as unidades de medida têm que ser em gramas por centímetros cúbicos, ou seja, massa da minha solução pelo volume da minha solução. Aí eu vou observar, ó, nos dados que ele me deu, está a mesma unidade de medida. Então, eu só peguei esses valores e substituí aqui na minha formulazinha. Então, massa da solução dividido pelo volume dessa solução. Aí, eu fazendo-se essa divisão, eu encontro que a densidade, né, dessa solução, ela será de 0,25 gramas por centímetros cúbicos. O que isso quer dizer? Que em 1 centímetros cúbicos, ou 1 ml dessa solução, a massa que eu tenho dela é de 0,25 gramas. Opa, encontrei a minha primeira resposta, que é essa daqui. Só que ele me pediu também para achar a densidade na unidade medida gramas por litro. Então, o que eu vou ter que observar? Que o volume, ele está em centímetros cúbicos. Então, o que eu vou fazer? Ele quer o volume aqui em litros. Então, primeiro, antes de jogar na fórmula, eu vou ter que pegar esse valor de 200 centímetros cúbicos e transformar ele em litros, para depois eu jogar na minha fórmula. E o que eu tenho que lembrar? Que os 200 centímetros cúbicos vai equivaler a 200 ml. Depois, com uma regrinha simples, né, de 3, uma regrinha simples de regra de 3, eu consigo transformar esses 200 ml em litros. Eu sei que em 1 litro, né, a quantidade em ml são 1.000 ml. 200 ml vai equivaler a quanto em litros? É só eu multiplicar aqui cruzado e eu vou encontrar que 200 ml vai equivaler a exatamente o quê? Ó, transformando esses 200 ml em litro, ele vai equivaler, então, a 0,2 litros. É a mesma coisa de eu dizer que 0,2 litros é igual a 200 ml. Pronto, agora já está na mesma unidade de medida. O que eu vou fazer? Simplesmente pegar os valores e jogar aqui na minha fórmula. Massa da solução em gramas pelo volume da solução em litros. Vou fazer essa divisão e vou encontrar que a densidade dessa solução em gramas por litro será de 250. Quer dizer que em 1 litro dessa solução, a massa dela vai equivaler a 250 gramas. Questão 5. Vamos ver o que a questão 5 ela está nos dizendo. Ó, também falando de densidade. A densidade de uma solução, ela é 1,3 gramas por centímetros cúbicos. Então, veja, aqui ele já te deu o valor de quê? Ele já te deu o valor da densidade. Então, vejamos, ó, esse valor que ele te deu, ele está falando que é a sua densidade. Ele está falando que em 1 centímetros cúbicos, a massa que você tem da solução é de 1,3 gramas. Aí ele fala assim, ó, calcule o volume. Opa, o volume ocupado. Então, na verdade, ele quer saber o que? O V. É isso que ela quer saber. Aí ele diz assim, ó, sabendo que a massa da solução, tá aqui, ela é de quanto? De 45. Então, ele te deu aqui quanto que vale a massa da solução
e ele te deu o valor dessa densidade. Então, veja, ele te deu o valor da densidade e o valor da massa. E ele quer que você descubra, então, qual que é o volume. Então, conhecendo, né, a formulazinha da densidade, então, quando você tem aqui, ó, 3 incógnitas, e ele te dá 2 valores de qualquer uma dessas 3, você tem a possibilidade de calcular qualquer uma dessas incógnitas, tendo 2 valores. Tá? Então, ele nos deu a densidade, nos deu a massa e quer saber o volume. Então, nós vamos ter que isolar esse volume aqui, que é o que ele quer saber. Então, veja, se eu quero isolar esse volume, o que eu vou fazer? Ele está dividindo, eu passo ele para o outro lado multiplicando, mas ele ainda continua não está isolado. Se ele está multiplicando aqui o D, eu desço o D para o outro lado para isolar o V, dividindo, porque aqui ele estava multiplicando. Então, vai ficar, o volume vai ser igual à massa da solução dividido pela densidade. Eu tenho os valores aqui já encontrados, é só eu pegar e substituir aqui na minha formulazinha que eu vou encontrar o volume. Então, veja, ó, eu terei aqui gramas, com esse grama, eu posso cortar, sobrando aqui apenas a unidade de medida, centímetros cúbicos, que é a unidade de medida do volume. Então, nessa solução, o volume que eu vou ter dela é de 34,61 centímetros cúbicos. Ou eu poderia dizer 34,61 ml. Esse vai ser o volume da minha solução aqui nessa questão. Pessoal, aí está a nossa correção da atividade. Até a próxima aula.